Nós vamos começar a nossa série de aulas de Química Orgânica agora. É quase a última fase do curso, porque eu deixei para a última aula, a aula de Eletroquímica, e a gente vai ter um presentão para você. A última aula, que você vai clicar só no último dia, ou de preferência na véspera do vestibular, é um presente especial, para que você se sinta mais confortável, mais em paz. Hoje, a gente vai trabalhar a parte de Química Orgânica, a parte mais de introdução. Embora não seja uma aula tão simples quanto uma aula normal para classificar cadeia, classificar carbonos, tem conceitos que devem ser abordados, porque é mais ou menos assim que você vai encontrar na prova da Covest 2. Quantas questões, Carlos André, eu encontro na prova de Química Orgânica da Covest 2? Você deve estar encontrando umas 2 ou 3 questões. Lembre-se que a gente está se preparando para o vestibular da Covest, vestibular 2013, a gente está em dezembro de 2012. Então as questões que estão sendo trabalhadas são até as questões do ano passado. E elas têm sido questões que mudam muito de um ano para o outro em relação a outros vestibulares. A Covest ainda não. A Covest ainda é muito tradicional, muito conservadora em relação a isso. E por ser muito conservadora, a gente tem mais ou menos um perfil da prova. Se você analisar esse perfil de prova, 2, 3 questões para Química Orgânica, no máximo 4 questões, que corresponderia em torno a um percentual de 25%. Mas esse é o máximo. Em geral, a gente tem um percentual em torno de 15% a 20% da prova envolvendo Química Orgânica. É a química do carbono. É uma química longa, mas é difícil encontrar muitas questões. Vamos lá, vamos trabalhar aqui na questão número 1. Vamos juntos. Vamos lá, questão número 1. A dificuldade para a química orgânica, normalmente para resolver uma questão em sala de aula, é desenhar as moléculas, que demoram muito. Considere os cicloalcanos ilustrados a seguir. E daí, 4 cicloalcanos. O ciclopropano, o butano, o pentano e o hexano. Como é que eu sei que é o ciclopropano, butano, pentano e hexano? Porque aqui eu tenho 3 carbonos, aí prop, 4 carbonos agora, ó, but, 5 carbonos, pente e 6 carbonos, hex. Cada um tem uma história especial aqui. Agora eles têm algo em comum, são cadeias fechadas. Todas são cadeias fechadas, todos são cicloalcanos. E os cicloalcanos eles têm uma fórmula geral. Todo cicloalcano tem fórmula CnH2n. Como assim? O primeiro aqui, que tem 3 carbonos, vai ter fórmula C3H6. O segundo, fórmula C4H8. Sempre hidrogênio é o dobro. O terceiro, C5H10. E o quarto, C6H12. Sempre é o dobro em relação a um e ao outro. E a outra coisa que eles têm em comum é uma coisa chamada tensão de Baeyer, porque todos os carbonos que estão aqui são carbonos que são saturados. A gente falou sobre isso na aula de ligações químicas, são carbonos que só têm ligação simples. Então, consequentemente, todas as hibridizações desses carbonos são hibridizações sp3. Por ter hibridização sp3, o ângulo entre eles deveria de ser de 109 graus e 28 minutos. Isso é o que a gente espera, mas não é o que acontece. Por exemplo, nesse primeiro aqui, ó, por ser um triângulo equilátero, o ângulo interno aqui é de 60 graus. O do segundo é de 90. Já no terceiro você vai ter um ângulo muito perto do ideal, vai ficar em torno de 108. No quarto, matematicamente, você vai encontrar um ângulo de 120 graus. Veja, se era para eu ter um ângulo, estou no canto superior direito aqui, se eu era para ter um ângulo de 109 graus e 28 minutos e eu tenho um ângulo de 60, então estou muito apertado, eu estou tensionado. O nome dessa tensão existente é chamada tensão de Baeyer. Isso é uma tensão que provoca a ruptura da tua estrutura, a ruptura da tua cadeia. São as tensões de Baeyer. Vamos tentar responder agora em relação ao que foi falado e o que for perguntado a gente vai conversando. Com relação a esses compostos, analise os itens a seguir. Nas aulas básicas, eu trabalhei essa história do cálculo de fórmula. Na molécula do ciclobutano, possui 48% em massa do referente ao carbono. O ciclobutano, estou fazendo aqui embaixo agora, tem fórmula C4H8. Isso quer dizer que ele tem 4 carbonos. Cada carbono pesa 12. Essa informação tem que ser dada sempre. 12 vezes 4, 48. O hidrogênio pesa 1, mas são 8 hidrogênios. 8 vezes 1, 8. Então o composto total pesa 56. Se o composto total pesa 56, aí você vem, 56 corresponde a 100% da minha massa. O que ele quer saber é o percentual de carbono. 48 corresponde a X. Have Travis for you, nos Briggs Nights for Nights, você vai encontrar que X corresponde aproximadamente a 86%. E não com 48%, como ele está falando, o item está falso. Dá uma pausa e anota aí que eu vou apagar para responder o item 1. Ok?
Tirou a pausa, eu estou aqui na borrachinha agora, para que a gente possa dar sequência à nossa história. Item 1. O menos estável é o ciclopropano, devido ao fato de ser aquele com o anel mais tensionado. É verdade, sabia? Por que é verdade? Porque se você observar o ângulo dele é o mais apertado, 60, 90, 108, 120. É o ângulo mais apertado, era para ser 109, estou aqui no canto direito. E ele está com 60, então é o mais tensionado. E essa tensão é chamada de tensão de Bayer, que é uma tensão de ruptura. Está verdadeiríssimo o item 1. 2.2. Todos possuem a mesma fórmula empírica. Eita, Casandeira, não lembro mais não. Volte e assista as primeiras aulas. As primeiras aulas a gente trabalhou essa questão do cálculo de fórmula. Empírica é o mesmo que mínimo. Presta atenção. Se o primeiro tinha a fórmula C3H6, eu posso simplificar, vai ficar CH2. Se o segundo tinha a fórmula C4H8, eu posso simplificar e ficar CH2. O terceiro era C5H10, simplifico por 5, vai ficar CH2. E o terceiro aqui em cima, ó, C6H12, então vai ficar também CH2. Todos têm a mesma fórmula mínima? Tem, porque a fórmula geral dos cicloalcanos, estou aqui em cima agora, CnH2n. Simplificando, vai ficar CH2. A fórmula mínima de qualquer cicloalcano seria CH2. Verdadeiríssimo o item 2.2. Dá pausa, anota e vamos agora para o item 3.3. No item 3.3 é o seguinte. O ciclopentano deve ser mais solúvel em água do que o N-hexano. Normalmente seria, porque a gente sabe que quanto mais carbonos você tem, pente são 5, hex são 6. Quanto mais carbonos você tem, maior a tua dificuldade de ser solúvel em água. Só que o problema é que o ciclopentano é um composto cíclico, e por ser cíclico ele fica mais apolar ainda, então ele não é mais solúvel, ele é menos solúvel. O item está falso. O ciclohexano é mais estável na conformação cadeira. O ciclohexano é mais estável na conformação cadeira. Eu estou pegando aqui um papel rapidinho para a gente, por enquanto continuo olhando para a tua telinha. Eu vou tentar te mostrar isso aqui. Esse barulho que você está ouvindo aí, nesse momento, é porque eu estou desenhando um ciclohexano para que você possa enxergar comigo aqui na câmera. Vamos lá. Veja, primeiro na geral, observa aqui esse papel. Eu tenho um papel com a formação de um ciclohexano. Esse ciclohexano ele tem a possibilidade de duas conformações. Para você me acompanhar. Ele pode ter uma conformação que a gente chama de conformação cadeira e pode ter a estrutura de uma conformação que é chamada de conformação barco. Conformação pode ser cadeira e a conformação pode ser barco. Qual é a diferença entre elas? A cadeira, ela fica mais ou menos assim, ó, como uma cadeira de praia, como um divã. Essa é uma conformação mais estável, mas ele também tem a conformação de barco. Essa conformação de barco, ele fica mais ou menos feito uma jangadinha. Parece muito uma rede de descansar também. Uma rede aí que o cearense gosta tanto de usar e que particularmente eu gosto muito também. A gente tem aqui essa funçãozinha que é a função barco, ou a conformação, que é chamada de conformação barco, ou a conformação que é chamada de conformação cadeira. Qual das duas é mais estável? A cadeira. A cadeira é mais estável que o barco porque fica mais distante. Eu vou desenhar para você aqui agora. Vamos lá, vamos juntos. Conformação barco. A conformação barco, o ciclohexano, ele fica assim, ó. Nessa conformação, as extremidades elas ficam mais próximas. Consequentemente, existe uma tentativa natural delas aqui de se repelir, sofrer uma repulsão. Essa é a conformação que a gente vai chamar de conformação barco. Mas ele tem uma conformação que também é a conformação cadeira. Você lembra do que eu falei há pouco tempo atrás, o desenho que eu fiz, mais ou menos isso. Conformação cadeira, as extremidades ficam mais distantes, então a repulsão é menor. Na conformação cadeira, que também pode ser chamada de conformação Scher, é a conformação mais estável para o ciclohexano. Ele está dizendo exatamente isso, a conformação cadeira é mais estável, então o item 4.4 é um item que é verdadeiro. Dá pausa, anota tudo que foi escrito aí. É uma questão de introdução à química orgânica, a gente falou um bocado. Vamos agora para a questão número 2. Questão número 2. Essa questão tem que ter cuidado, porque o pessoal no SSA 3, na prova da UPE, errou por besteira a questão que eu comentei aqui, a história do alicíclico. Pelo amor de Deus.
Não vai errar conceito na hora da prova, não. Eu quero até que você olhe para mim aqui na câmera dos olhos nos olhos, na câmera 2 da gente. Pessoal, presta atenção. Acíclico significa não fechado, ou seja, aberto. Alicíclico significa dizer que você é alifático e fechado. Aí tem gente que confunde alicíclico com acíclico. Diferente. Alicíclico, alifático e fechado. Acíclico, aberto. Ou seja, não fechado. Na geral, olha para mim. Pessoal, olhe nas minhas mãos aqui agora. O movimento das minhas mãos, tá certo? Cíclico, fechado. Acíclico, aberto. Não fechado. Abrir. Eu estou falando de alicíclico. Alicíclico é fechado e não aromático. Todos os compostos da questão anterior, o ciclopropano, o ciclobutano, o ciclopentano e o ciclohexano, eu posso dizer que eles são alicíclicos. Eles são fechados e alifáticos. Carlos André, eu não sei o que é alifático. É muito fácil. Alifático significa dizer que você não é aromático. Só isso. Vamos lá. Vamos para a questão número 2 agora. Vamos trabalhar. Os compostos representados pelas estruturas abaixo são corantes bastante conhecidos. Um é o índico blue, o pessoal usa na calça jeans, e a outra é a brasilina, que é a cadeia de cima é do índico blue e a de baixo é a brasilina. O índico blue apresenta 4 anéis aromáticos. Vamos com calma. Onde é que estão os anéis aromáticos do índico blue? Um anel aromático, 2 anéis aromáticos. Ele está dizendo que são 4. Eu não tenho 4 nessa questão, o item é falso. Questão que você tem que marcar rapidinho, sem muito estresse. Não tem que ficar desesperado. Vai lá, marca e continua. Todos os compostos presentes na molécula do índico blue possuem hibridização sp2. Presta atenção. Na questão anterior eu falei da questão da hibridização do carbono sp3. Estou fazendo aqui em cima. Se o carbono tiver só ligação simples, hibridização sp3. Se ele tiver uma dupla e 2 simples, a hibridização dele é sp2. E se ele tiver 2 duplas ou uma tripla e uma simples, a hibridização dele é sp. Vê o detalhe desse índico blue aqui para tu ver como é legal, como é interessante. Todos os carbonos aí, sem exceção, tem dupla, tem dupla, tem uma dupla, tem uma dupla, tem uma dupla, tem também, tem e tem. Todos os carbonos dessa molécula têm uma dupla e 2 simples, ou seja, todos os carbonos têm hibridização sp2, o que torna o item 1 verdadeiro. É muito raro uma questão como essa, mas é verdadeiríssimo. 2.2. Todos os carbonos presentes na molécula da brasilina possuem hibridização sp3. Espera aí. Para ter hibridização sp3, estou em cima na tua apresentação, tem que ter carbono saturado. Só pode ter ligação simples. Tem dupla aqui? Tem dupla aqui? Tem dupla aqui? Então já não é mais sp3. Falso. A brasilina apresenta 4 grupos fenóis. Isso também é característica da Covest. Colocar uma questãozinha perguntando para identificar funções. Qual é a diferença de um fenol para um álcool? Lembra? Todos têm hidroxila. Se a hidroxila estiver ligada a um carbono saturado, você tem um álcool. Isso é um álcool. Se a tua hidroxila estiver ligada a um anel aromático, diretamente ao anel aromático, você tem um fenol. Se a hidroxila estiver ligada a um carbono que tem dupla, aí você tem um enol. Anote para não esquecer. São funções diferentes. Álcool, a hidroxila está ligada a carbono saturado. Fenol, hidroxila está ligada a carbono do anel aromático. E enol, que é instável, a hidroxila está ligada a um carbono que tenha dupla. A brasilina apresenta 4 grupos fenóis. A brasilina tem 4 hidroxilas. Ó. Isso é uma hidroxila, 2, 3, 4. Mas quantos são fenóis? Porque para ser fenol, estou riscando aqui do lado direito, para ser fenol, essa hidroxila, ela tem que estar ligada diretamente ao anel aromático. Isso aqui é um fenol? É. Isso aqui é um fenol? É também. Isso aqui é um fenol? É também. Mas isso aqui é um fenol? Não. Esse de baixo é um álcool, porque a hidroxila está ligada a um carbono que é saturado. Então você não tem 4, você tem 3 e o item está falso. Item 4.4. Na molécula do índico blue, os anéis aromáticos estão conjugados entre si. O mesmo não ocorre na molécula da brasilina. Isso é um item que muita gente erra porque não percebe um detalhe interessante. Eles estão conjugados? Estão.
E onde é que está essa conjugação? Vou fazer aqui em outra cor, vou fazer aqui agora em verde. Ó, tem um anel aromático aqui, ó, percebe? Simples, dupla, simples, dupla, simples, par eletrônico, simples, outro anel aromático. Isso dá característica da conjugação, eles estão conjugados. Já na brasilina, que eu vou apagar para que você possa enxergar comigo, ó, na brasilina você não vai visualizar isso não. Na brasilina você tem um anel aromático aqui, outro anel aromático aqui. Mas é simples, simples, simples. Não está conjugado. Ou simples, 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 par eletrônico. Não houve conjugação. O item 4.4 ele é verdadeiríssimo. Cuidado para não errar. Conceito de química orgânica. Aí é mais uma dica que eu vou te dar. Normalmente, numa prova de química de 16 questões, como é a prova da Covest 2, você deve começar por química orgânica. Você vai dizer, mas eu não estudei bem química orgânica, porque eu só estudei química orgânica no terceiro ano, e aí eu já estava preocupado com o vestibular e terminei não aprendendo bem. Mas química orgânica só tem duas chances. Ou você sabe a questão e marca a resposta rápido, você percebe que a gente não perde tempo para responder a questão de química orgânica, é rapidinho, ou você pula. Isso vai te dar tranquilidade para que você responda outras questões da prova. Porque imagina, você começou a prova, aí resolveu 3 de orgânica, eram 16, agora só são 13. Aí procura atomística, resolve mais 2, 3, já são 6 resolvidas. Aí procura as questões conceituais de físico-química, resolve mais 4. Você já respondeu 10 questões de 16. Com mais 2 questões já está com nota 7. Você já começa a brigar por qualquer vaga de qualquer curso. Ah, eu quero medicina. Vai ter que acertar entre 14 e 16, mas consegue, acredite. Você vai conseguir tirar esse resultado, chegar a ter esse resultado. Vamos até a próxima questão, questão número 3 aí da química orgânica. Vamos trabalhar. Já anotou tudinho? Beleza, questão 3. Se não anotou, volta um pouquinho na aula aí, dá uma pausa, aí você anota bonitinho. Ok? Questão 3 é uma questão sobre combustíveis. Os jornais do Brasil publicam que o relator da ONU solicitou, em seu discurso, que se limite à produção de biocombustíveis para fazer frente ao alto preço dos alimentos que se propaga em todo o mundo. Ele acusa a produção dos biocombustíveis como responsável pela alta do preço dos alimentos danosos. Estão deixando de produzir alimentos para fazer deles combustíveis. Em relação ao biocombustível, é correto afirmar o quê? Olha para mim aqui na geral. Pessoal, presta atenção. Quando ele pergunta nessa questão, é correto afirmar o quê? Você tem que analisar o que você vai responder. Essa prova já não é mais do governo. Se fosse uma prova do Enem, você vai responder o que o governo quer ouvir. Às vezes, nem sempre é o real. Em relação a biocombustíveis, hoje, um biocombustível ainda é mais poluente do que o do petróleo. É fato. Sempre, sempre, sempre. Sempre é mais poluente porque a gente tem menos eficiência. Se gasta mais para produzir a mesma quantidade de energia. Você vai poluir mais. Qual é a grande vantagem de um biocombustível? Que ele é de fonte renovável e pode ser de qualquer coisa. Você pode fazer um biocombustível a partir da cana-de-açúcar, que é o etanol. Pode fazer a partir do óleo da mamona, que seria o biodiesel. Você pode fazer até do lixo. Porque do lixo você forma um gás, ou do pântano, que é chamado de gás grisu, ou metano, que ele também pode ser um biocombustível, é chamado de biodigestor. É a formação desses combustíveis, que a gente chama de combustíveis de fontes renováveis. Porque o lixo ele é produzido constantemente. Então, a partir do lixo, você pode produzir biocombustível, sim. Biocombustíveis são combustíveis produzidos a partir de fontes que são renováveis. Vamos lá, vamos marcar a resposta agora, que é uma questão de interpretação de texto. Vamos lá, vamos juntos. São combustíveis de origem não fóssil. É verdade. Combustível de origem fóssil é o que você conhece como petróleo. Derivados apenas da cana-de-açúcar. Aí não. Se fosse assim, o relator da ONU não estaria tão preocupado com relação ao alimento, que a gente só vai estar produzindo menos açúcar. O pessoal até está menos diabético. Não é bem isso que ele está querendo, não. Letra B. São combustíveis de origem fóssil. Ai, que dor. Pera aí. Quer dizer, então, que um biocombustível é formado a partir de combustível fóssil, a partir de petróleo? De jeito nenhum. Letra C. São derivados apenas só cana-de-açúcar, de semente de girassol, mamona e algodão, sendo, portanto, mais poluentes que a gasolina em relação à emissão de CO2. Isso é verdade, viu? A bronca dessa letra C é essa palavra apenas. Eles podem ser produzidos a partir de muita coisa. Não é só de girassol, mamona, não. Deu o exemplo da cana-de-açúcar, deu o exemplo do gás de gás grisu, o gás do pântano, que é a partir do lixo. Letra D. A atual produção de biocombustível em nosso país interfere em curto prazo na oferta de feijão, peixe e arroz, que são os principais alimentos do brasileiro. Ei, peraí. Até hoje a gente não está produzindo de peixe, de feijão e de arroz, até poderia. Porque lembra que o japonês ele costuma fazer a cachaça do arroz
pessoal chama de saquê, mas a gente não usa no Brasil não. Então vamos com calma que não é bem isso não. Apesar do texto estar induzindo você para essa resposta, leia a letra E. São fontes de energias renováveis derivadas de várias matérias-primas de origem não fóssil, como a mamona, a soja, o lixo orgânico e outros tipos. São fontes de energias renováveis. Esse é o que você vai aplicar em relação ao termo biocombustível. Ele é renovável, derivado de várias matérias-primas de origem não fóssil, ou seja, não é derivado do petróleo, como o óleo de mamona, o de soja, o lixo orgânico e outros tipos de processos que podem produzir álcool ou óleos. Resposta à questão número 3, letra E. A questão número 4, que foi colocada aqui para vocês, é uma questão que a gente está repetindo, é uma questão da UPE. Mas eu acho essa questão linda. Ela fala de uma música de Alceu Valença, e a partir disso vai trabalhar as propriedades organolépticas. Questão 4 tem assim, ó. Se você assistiu, inclusive, a revisão do SSA 3, você vai lembrar dela. E lembra também que eu cantei, que eu sou péssimo cantando, não nasci para isso definitivamente. Leia o trecho da música Morena Tropicana indicado a seguir. Da manga rosa eu quero o gosto do sumo, melão maduro, saputi e juá, jabuticaba o teu olhar noturno, beijo travoso de um bucajá, pele macia, ai carne de caju, saliva doce, doce mel, mel de uruçu, linda morena, fruta de vez temporana, caldo de canacaiana, vem me desfrutar. Eu vou analisar o texto, não é uma aula de português não, mas poderia, com um texto desse você pode sim, porque ele está narrando aí propriedades que são propriedades organolépticas. O que é uma propriedade organoléptica? Olha para mim aqui na câmera geral. O que é uma propriedade organoléptica? São propriedades sensoriais que mexem com o teu sentido. A gente já falou sobre isso na UPE. Se você está repetindo, não tem problema não. É diferente a aula, a revisão da Covest, pode ter certeza. A gravação é outra, mas o texto e o tema é o mesmo. Propriedades organolépticas são propriedades que estão na moda, são muito aplicados, porque nós vivemos assim. Quando você chega a um restaurante, um self-service, por exemplo, você vai perceber que sempre o buffet de saladas é o primeiro, porque é colorido, vai mexer com a tua visão. Aí logo depois vem massas e por último a carne, que é a parte mais cara do restaurante, normalmente ele não quer muito que você coma. Mas é assim que se distribui, porque você vai mexer com o organoléptico, com o cheiro, com a visão, com a audição, com o tato e com o paladar. Essa questão ela trabalha muita coisa. Vamos olhar aqui a letra, na câmera geral mesmo, acho que dá para a gente acompanhar aqui, da manga rosa eu quero o gosto e o sumo. O gosto e o sumo está falando do paladar. Segue. Melão maduro, saputi e o juá. Jabuticaba o teu olhar noturno, o olho negro. Beijo travoso de um bucajá. De novo beijo, de novo boca. Pele macia, ai carne de caju. A pele macia da carne de caju está uma adaptação muito nordestina, onde se fala a pele de pêssego. Eu tenho um amigo, professor de matemática, professor Kenji Chung, que ele costuma usar vários hidratantes. E um deles, inclusive, que a gente descobriu agora, é um hidratante de pêssego, que ele disse que era muito bom, tem um cheiro muito agradável. Kenji, um abração, parabéns pelo filhão que nasceu aí, o Cazu. Pessoal, o que ele está narrando aí é o tato. A questão da pele é o tato que ele está trazendo para você. Saliva doce, doce mel, mel de uruçu. Linda morena, fruta de vez temporana, caldo de canacaiana, vem me desfrutar. O que ele narrou, na minha ótica aí, foi o olhar, né, o olhar noturno. Ele narrou a pele, mas basicamente ele narrou o paladar, que particularmente eu gosto muito. Eu estava conversando ontem sobre isso, inclusive, com a minha esposa, dizendo, ó, na vida a gente tem muitos prazeres, e um dos prazeres que um homem tem é comer. Eu acho que uma das coisas mais tristes para um ser humano é quando ele é limitado à sua alimentação. A sua alimentação vai ficar muito restrita. Eu até faço uma dieta por 3 dias, mas no 4º dia eu tenho que quebrar. Esse negócio de passar a vida em dieta é um saco. Eu sei que tem gente que curte, que gosta. Eu particularmente gosto de muitos sabores diferentes. Eu gosto de ter esse paladar diferente. Eu gosto muito de comer. O fato é esse. Por isso que você vai perceber que eu estou aí gordinho, mas estou até fazendo exercício para evitar que eu engorde mais, para continuar comendo. Eu gosto muito dessa alimentação, é uma coisa muito prazerosa para mim. A visão é fantástico. As cores do mundo, os cheiros do mundo. E a química orgânica é cheia disso. Quando a gente fala de éster, normalmente é cheiro. Que essa questão ela não tratou tanto o cheiro, o odor. Então você não vai procurar um éster. Beijo travoso. Travoso significa base, que não ácido, de um bucajá. Quando travando, banana verde, aquilo ali característica de base.
e não de ácido. Isso é química, acredite, isso é química. Tem química muito mais em mídia, marketing e em nutrição do que você imagina. É linda a questão. Vamos lá, vamos responder a questão aqui agora. Vamos para a questão. Qual entre as substâncias representadas a seguir se relaciona diretamente à propriedade organoléptica mais contemplada nos versos de Alceu Valença? Boa questão para terminar essa aula, né? A gente vai perceber aqui na letra A, o C-OOC, isso é uma função éster. Principal característica dos ésteres, aromas artificiais. COOH na letra B, ó. COOH, isso é característica de ácido. Eu não tenho ácido narrado aí, eu tenho um beijo travoso do umbu cajá. Muito embora o umbu cajá seja bem ácido, ele narra como sendo travoso. Aqui eu tenho um álcool, hidroxila ligado a um carbono que é saturado, mas ele não fala da embriaguez, ele fala apenas da loucura, da paixão, do amor, substâncias que estimulam o coração, que trazem um prazer à vida. É muito bom estar apaixonado. A letra D, essa molécula que é aparentemente estranha para você aqui, é o que nós conhecemos como sacarose. Vê no texto. Doce mel, mel de uruçu, saliva doce, linda morena, fruta diva extemporânea. Ele está falando da doçura, ele está falando da sacarose, que é a principal responsável por essas estruturas. Na realidade não é a sacarose que está aí não, isso que está aí é a frutose, mas eles são isômeros. Eles são isômeros. Eu vou abrir uma apresentaçãozinha aqui para colocar um detalhezinho para você anotar. Veja, eu falei até isso na aula anterior. Tem uma história chamada de GAGA, para você lembrar. O que é GAGA? A galactose e a glicose, a galactose e a glicose são aldoses, são aldeídos. A galactose e a glicose são aldeídos. Já a frutose, que é o caso da questão anterior aí, a frutose é uma cetona. Certo? Como é que eu vou decorar que a frutose é uma cetona? Você lembra da frutona. Frutose é uma cetona. E GAGA, galactose e glicose são aldose. Galactose e glicose são aldeídos. Frutose é uma cetona. E lembre sempre que aldeído é isômero, ou seja, tem a mesma fórmula, é isômero da cetona, isômero funcional da cetona. Pessoal aqui, por favor, na câmera geral, olha para mim com todo o coração. Eu queria que você hoje aproveitasse que é uma aula mais rápida e abrisse um livro de Química 3. Eu não tenho um livro de Química. Procure em algum lugar. Você vai encontrar livro na estante virtual, no sebo, em qualquer outro lugar, por R$10, R$12, R$15. É um valor que eu acho que vale a pena investir. Mas eu só vou usar para fazer essa revisão da Coveste porque eu vou passar no vestibular. Ótimo, mas livro não se perde. Você pode doar a um amigo depois. Assim como as aulas de Química você pode estar indicando. Sinceramente mesmo, use o livro. Você vai resolver as questões, mas leia o livro lá, porque você está sem um material de Química Orgânica, ou pega as apostilas da gente, você fez o nosso curso presencial. Leia a introdução de Química Orgânica, para lembrar de tudo. E aí logo depois você responde as questões. É provável que você não erre mais nenhuma. E se tiver dúvida, se tiver bronca, pode mandar para a nossa monitoria. Sinceramente, muito sinceramente, você é o nosso objetivo. O seu sucesso, a sua aprovação é o fruto do nosso trabalho. Eu postei esses dias no seu e-mail, se você olha lá teu e-mail, você deve ter recebido um e-mail, se o teu e-mail está cadastrado com a gente, agradecendo por tudo e até brincando, foi colocado lá que você é a cereja do bolo. Porque a gente está muito feliz com o trabalho que está sendo realizado, com os elogios que nós estamos recebendo, com as críticas, nós recebemos as críticas e tentamos consertar, corrigir. Não somos perfeitos, mas a gente trabalha duro para que você tenha um resultado bom. Está sendo filmado num estúdio legal, a gente está com filmagem em HD, o custo para isso tudo é muito alto, mas eu acredito muito no projeto. E o projeto é que você, seus amigos, são as pessoas que você vai indicar o nosso curso, também possam atingir ou ter uma química de qualidade e acessível a todos. Galerinha, até a próxima aula de Química Orgânica. Um abração. Vamos lá.